Hoje você vai aprender o efeito Pixel Blur. Esse é um efeito bem bacana também que a gente utiliza aqui dentro do Resolume. E a gente vai dar alguns exemplos de como utilizar ele, vamos dar uma explorada nos parâmetros dele. E hoje o vídeo é sobre ele, beleza? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Cris. E agora vamos para o Resolume para dar uma olhadinha nesse tutorial. Bora lá! Então vamos lá, aqui dentro do Resolume a gente consegue achar o efeito Pixel Blur aqui na aba Efeitos ou Effects, tá? Aí dentro da aba Effects basta você escrever aqui Pixel ou Pixel Blur ou procurar aqui ó, pelo Pixel Blur aqui abaixo. Esse Pixel Blur ele é um efeito de desfoque, assim como o Blur que a gente já viu aqui no canal. Se você não viu o vídeo ainda eu vou deixar ele aqui para você ver no card, então dá uma olhadinha para ver como que ele funciona. E o Pixel Blur ele é bem semelhante, mas ele traz um pouco mais de qualidade para o seu desfoque. Um pouco mais de qualidade do que o Blur comum, tá bom? Então a gente pode encontrar ele aqui, tá? Aqui em P-Pixel. A gente pode vir aqui e eu vou aplicar ele direto aqui no nosso clipe para a gente ver o que ele faz aqui a nossa imagem, tá? Por padrão ele já vem com esses parâmetros aqui, parâmetro opacidade, parâmetro Blur, parâmetro distância de X, distância de Y, intervalo e gaussiano. E aqui no gaussiano, ele é o parâmetro principal aqui desse nosso efeito, né? Se você aumenta ou diminui aqui, ele vai aumentar a quantidade de desfoque que tem nessa imagem. No intervalo, a gente também vai aumentar mais ou menos a quantidade de vezes que ele cria cópias, porque esse efeito é como se ele criasse cópias das suas imagens utilizando um modo de mesclagem que faz com que a imagem fique aí desfocada, tá? Então você pode perceber aqui, ó, que ele tem um efeitinho que parece até que você tá vendo através daqueles espelhos antigos, né? Olha só, se você reparar aqui ó, nas folhas da árvore, nessa parte que tem um pouco de contraste, você consegue reparar nesse efeito. Eu não gosto de manter esse intervalo tão alto, tá? Eu gosto de manter ele aqui no 2, que é o padrão, que ele já tem uma qualidade muito boa. A distância de X e a distância de Y é o quanto que você vai desfocar horizontalmente e quanto você vai desfocar verticalmente. O X é o horizontal e o Y é o vertical. Se eu deixar fechado um, você vai ver melhor como que funciona isso. Ó. Só verticalmente e aqui só horizontalmente. Isso daqui também nos possibilita criar um efeito assim de velocidade, sabe? Quando a gente tem verticalmente assim, ou de velocidade no Y quando tem algo caindo. É bem bacana de utilizar esse tipo aí de blur. Eu vou trazer um efeito aqui mais para frente, explicando o que seria, por exemplo, esse efeito de blur de velocidade de algo caindo, tá? Vou mostrar aqui um exemplo prático para vocês de como que vocês poderiam utilizar isso, por exemplo, em uma animação aqui dentro do Resolume, tá? Mas principalmente aqui a gente precisa entender qual que é a diferença entre o Pixel Blur e o Blur normal, né? Então eu vou aqui colocar lado a lado para a gente entender qual que é a diferença entre um e outro, quando que é melhor você utilizar um, quando que é melhor você utilizar outro, tá? Vou abrir aqui, ó, um exemplo que a gente tem o nosso Blur normal do lado direito e o nosso Pixel Blur do lado esquerdo. E aí você já pode reparar que a gente tem uma qualidade de desfoque bem melhor aqui no Pixel Blur, tá? A gente consegue chegar a um nível de qualidade bem melhor do que o nível do Blur normal. O nível do Blur normal você pode ver aqui, ó, eu vou voltar todos os padrões aqui, ó, padrão do Blur e padrão do Pixel Blur. Quando a gente está no padrão, sem mexer em nenhum tipo de parâmetro, é bem semelhante. A gente tem um desfoque bem semelhante, com poucas diferenças. A gente consegue perceber que a qualidade do desfoque é melhor no Pixel Blur, mas é bem diferente. Você pode perceber aqui, por exemplo, nas folhas da árvore aqui, ó, aqui é um pouco mais desfocado. Aqui a gente consegue ver um pouco mais as folhas, porque a gente tem um pouco mais de nitidez aí nesse desfoque, que não é muito bacana. Eu vou aumentar aqui o nosso gaussiano para vocês verem a diferença. Eu vou aumentar um pouco do blur para 0.5, jogar aqui em 0.5
E vou botar do Pixel Blur aqui também em 0.5. 0.5. Opa, não tá indo. Vamos lá, foi. E aí você pode perceber também que é bem semelhante. Então, muitas vezes é mais vantagem você utilizar o Blur. Por quê? Se eu aumentar bastante isso daqui, ó, vou aumentar agora bastante esse nível de Blur aqui dos dois, tá? Vou aumentar bastante. E aí você vai poder reparar uma coisa. Aqui abaixo você pode reparar que o FPS da minha composição está em 53, 53.2, 52. Vou fechar aqui o meu Blur normal, vou deixar só o Pixel Blur. Ele até sobe, volta aqui para 60, porque aqui é uma máquina muito boa, tá? Aqui no Blur normal ele também vai manter sempre acima dos 60 aí, sempre no 5999, vai ficar sempre bem cravado. Deixa eu ver aqui a minha composição, se a minha taxa de quadros está no automático. Está no automático. Mas o que acontece? O Pixel Blur ele é um pouco mais pesado. Então quando você abre os dois aí, por exemplo, você vai notar uma queda de FPS. E isso se dá por causa do Pixel Blur. O Pixel Blur ele trava um pouco mais, digamos aí, o seu computador. Caso você utilize uma máquina um pouco mais fraca, você vai ter alguns tipos de problemas aí com o Pixel Blur. Então é muito interessante, caso você esteja aí em cima da hora, caso você esteja aí com algo que você precisa utilizar rapidamente, utilize o Blur normal. Se você tiver tempo para testar, para ver como o seu clipe vai se comportar, utilize o Pixel Blur, que ele tem um pouco mais de qualidade. Você pode perceber aqui, eu aumentei tudo. Esse desfoque ele é bem mais bacana, porque é um desfoque que ele é mais uniforme do que o desfoque do Blur, tá? Então é interessante que você utilize ele de forma com que você faça testes. Você precisa testar para ver como que o seu computador vai lidar com esse efeito, tá? E agora a gente vai ver aqui rapidamente como que a gente pode utilizar, por exemplo, aquele desfoque que eu falei anteriormente, só em Y ou só em X, para trazer um efeito bem bacana. Então aqui vou criar aqui um shape, vamos aqui em fontes, vou criar aqui um shape, tá? Vou fechar tudo, vou deixar só esse shape aqui, colocar ele aqui em outra layer, porque essa layer aqui está recortada. E aqui agora eu vou diminuir aqui, vou criar essa bolinha, tá? Agora essa bolinha eu vou criar uma animação dela caindo aqui. Vou criar rapidamente aqui, tá? E agora aqui eu criei um exemplo de uma bolinha caindo para a gente entender como que a gente pode utilizar esse Pixel Blur aí a nosso favor em algumas situações diferentes aí do que só desfocar um fundo aí de uma imagem, né? Aqui eu criei ela caindo, então quando ela cai ela dá uma sensação de velocidade. Quando está aumentando a velocidade, a gente tem um artefato, uma coisa que acontece nas filmagens, que é chamada de motion blur, que é um desfoque de movimento. Quando alguém balança uma mão ou algo assim em frente a uma câmera, a gente tem esse desfoque de movimento. E a gente consegue criar esse desfoque de movimento também utilizando o Pixel Blur. Então aqui nesse exemplo, você pode ver que tem essa bolinha caindo, mas ela em momento nenhum ela tem aí o desfoque de movimento, né? Então aqui eu criei um exemplo que quando ela vai pegando velocidade, a gente vai criando um desfoque. Então olha só, ela vai caindo e ela começa a dar uma desfocada e ela traz uma sensação maior de movimento aí para a nossa bolinha caindo, como se ela realmente tivesse com velocidade. E esse aí é uma das formas que você pode utilizar o desfoque ao seu favor, não só no Resolume, mas em qualquer criação audiovisual aí que você esteja fazendo, até mesmo em outros programas, beleza? E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha sido bacana para você. Se você curtiu, não esquece de dar aquele joinha para ajudar o vídeo a chegar em mais pessoas.
Também se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade aqui no canal. E como sempre, deixar aquele lembrete para você que quer aprender muito mais sobre Resolume. Eu tenho um curso completo de VJ, ensinando do zero até o completo avançado, passando pela teoria, indo em vários exemplos de como que funciona a profissão, o que é o vídeo, como que funciona proporções, formatos, codecs, também taxa de bits, várias coisas eu falo lá no curso e depois ainda passo para o avançado te mostrando como que funciona isso na prática dentro do Resolume, ensinando muitos exemplos também do que a gente pode fazer e também trazendo alguns casos de eventos reais para dentro do curso. E é claro, como sempre, com acompanhamento. Eu faço acompanhamento dos alunos individualmente e também no grupo dos alunos que trocam muitas ideias bacanas e também trocam até promoções de equipamentos lá dentro do curso. Então não marca bobeira, não fica de fora, porque esse mercado só tem a crescer cada vez mais. No mais é isso, um grande abraço e a gente se vê nos eventos.